Opa galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro e hoje eu tô aqui para esse vídeo, é o segundo vídeo onde a gente vai resolver lista de exercícios do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, mais precisamente do campus avançado Parelhas. Se você não é um estudante deste instituto, não tem problemas, pode continuar no vídeo, pode resolver a lista de exercício com a gente, mas aqui fica uma lista de exercício da disciplina Fundamentos de Lógica e Algoritmo, do que o professor Carlos Tadeu fez essa lista e eu, o aluno Pedro Lucas Medeiros do Nascimento, estou aqui meio que fazendo fazendo vídeos sobre a lista para ajudar você do primeiro ano ou você que quer estudar. Se você veio pelos meus vídeos de algoritmo em si, onde eu dou a introdução, falo um pouco sobre como programar e tudo mais, bem, aproveita, faz a lista. E é bem interessante, tá aqui a lista para vocês, ó. Se você quiser fazer pausa aí, faz ela. É bem interessante. Enfim, essa aqui é o exercício 1.2, a parte 1 dele, porque tem outra parte. É um exercício com 10 questões. Eu dividi em duas partes de 5 cada. Para o vídeo não ficar tão longo quanto o último também, que era um vídeo simples e ficou bastante longo. Eu quero que os vídeos fiquem um pouco mais curtos para chamar um pouco mais de atenção. Ninguém quer ficar 30 minutos na frente do computador vendo o vídeo de como programar e depois passar mais 40 programando, né? Então vou tentar ser o mais breve possível, mas não perdendo a qualidade. Então, primeiro, vamos logo se adiantando e vamos para a primeira questão, que é para fazer um programa que pede do usuário a idade da pessoa e exibe na tela o seu ano de nascimento. Bem, vamos por deve ser mais aqui, ó, vestícios de, de códigos do vídeo passado. E vamos lá iniciar. A gente inicia fazendo nosso cabeçalho, bem padrão. Em todos os nossos programas é necessário isso. O tradicional. Usem hashtag include everything, usem namespace main, ok? E basicamente o que a gente tem que fazer nesse programa é pedir a idade do usuário e dizer qual o ano de nascimento dele. Como a gente faz isso? Primeiramente a gente tem que pedir a idade do usuário. Ou seja, a gente vai ter que ter uma variável para receber essa idade. E ela pode ser tipo int, porque idade não tem número quebrado, né? Eu tenho 17,5 anos. Não, você tem 17 anos ou 18 anos. Ok? Então a gente cria a variável do tipo int com nome idade. Ok? Bota o ponto e vírgula para fechar. Agora a gente vai pedir essa idade para o nosso amigo. Então digite a sua idade. Ok? Vai aparecer na nossa tela, porque a gente utilizou a função cout, que vai exibir o texto, digita a sua idade, ponto vírgula no final, e com o cin. Opa, galera, deu uma pausa aqui, começou a chover. Olá, retornando. Bem, uma pausa breve, porque começou a chover, eu tive que fechar a janela para não molhar tudo. Enfim, com o cin a gente vai pegar o que a gente vai digitar na frente disso aqui e vai salvar na variável idade. A gente pega, faz esse processo, a gente vai salvar utilizando o cin. E agora como a gente descobre o ano que ele nasceu? Bem, a gente pega o ano em que a gente está e diminui da idade. Ok, tem um problema aí, porque tipo, eu ainda não completei ano. Tenho 16 anos ainda, mas a gente está em 2020. Se perguntar a minha idade, eu vou dizer 16, aí vai fazer 2020 menos 16 vai dizer que eu nasci em 2004. Tem esse problema? Tem. Para a gente resolver ele, a gente ia ter que pedir o dia, ter que pedir o mês, a gente ia ter que fazer um programa bem mais complexo. Então, como a gente está no início ainda, vamos fazer o programa mais simples possível. Então, o que vocês vão fazer é basicamente expressar que você nasceu no dia, não, no ano
E qual a fórmula que eu falei? É a gente pegar o ano que a gente tá, 2020, e diminuir de nossa idade. Então a gente vai fazer é simples, essa conta é simples. 2020, que é o ano que a gente está, menos a idade. Se a gente digitou que a gente tinha 16 aqui na frente, salvou 16 usando o CIN na variável idade, ele pega e diminui 2020 menos a idade e vai expressar esse valor. Ok, mas se eu for utilizar esse programa em 2021, eu vou ter que mudar aqui, né? Ok, mas tem como fazer isso de uma forma que eu não precise mudar o código? Tem. Só é a gente pegar, criar um outro cout e botar digite o ano em que você está usando. Deixa eu tirar aqui 60, está usando. A gente precisa de uma variável para salvar o que a gente vai digitar o ano, então a gente pode criar aqui, ó, int idade, int ano. A gente pega, continua com o tipo inteiro e cria outra variável agora com o nome de ano, certo? Então a gente vai salvar o que a gente vai digitar aqui em ano, ponto, vírgula. Em vez de 2020, a gente não vai diminuir a idade de 2020, a gente diminui a idade de 2020. A gente vai diminuir o ano, que é o que a gente vai digitar. Basicamente vai diminuir a idade do ano em que a gente está. Então a gente faz essa conta e ele deve exibir o que? Vamos lá, vamos executar. Opa, lista 2, vamos aqui, ano de nascimento. Vamos salvar e vamos entender como o programa funciona. Opa, deixa eu diminuir um pouco aqui. Digita a sua idade. Ele chega nesse cout e ele cria inicialmente duas variáveis, uma do tipo inteiro, uma se chama idade e outra se chama ano. Ele chega no cout e diz o seguinte com esse cout: digita a sua idade. A gente colocou que era aspas, aí colocou essas aspas aí para dizer que o que tivesse dentro dele ia ser texto. A gente ia digitar um texto, no caso. E a gente, o que digitar na frente vai ser recebido com CIN. E o CIN vai receber o valor que a gente vai digitar na frente desse do que o cout falou e vai salvar na variável idade. Então eu vou botar aqui que eu tenho 16 anos, certo? Aí o cout vai dizer, digite o ano em que você está usando. Aqui, ó, cout, digite o ano em que você está usando. Eu estou usando em 2020, certo? Tá tudo bem. Estou usando 2020, eu vou digitar 2020. O CIN vai pegar 2020 e vai salvar na variável ano. Após isso, vai expressar esse outro cout, que é você nasceu no ano. A gente separa, dizendo que aqui, no, ó, aqui, ó, menor, menor, a gente vai escrever texto, coloca as aspas, escreve o que a gente quer, agora a gente vai utilizar a variável. Então a gente bota menor menor e diminui ano menos idade, que a gente vai pegar o que a gente digitou aqui, ó, o ano em que a gente está, menos a idade deve dar, na teoria, o ano em que a gente nasceu. Quando der Enter, exatamente isso que aconteceu, ó. 2004, ele pegou 2020, diminuiu 16, deu 2004. Ok, esse aqui é o nosso programa da forma mais simplificada possível. Então, vamos dar um Ctrl N e já vamos para a próxima. O número 2 é faça um programa para calcular quantas ferraduras são necessárias para equipar todos os cavalos com palos para a vaquejada de parelhas, certo? Então, vamos. O que esse programa tem que fazer? Ele vai pedir o número de cavalos que tem parelhas, que vai ter na vaquejada de parelhas. Por que a gente tem que pedir isso? Porque ele vai calcular a quantidade de ferraduras. Se ele vai calcular a quantidade de ferraduras, ele tem que saber qual a quantidade de cavalos, certo? Então a gente vai pedir essa quantidade de cavalos e ela pode ser inteiro, porque você não vai ter 12 cavalos e meio. Ou você torou o seu cavalo na metade. Não, não acontece assim, né? Então vamos criar a variável do tipo cavalos, bota um ponto e vírgula, e vamos pedir o valor dessa variável. No caso, a gente vai pedir quantos cavalos tem na vaquejada de parelhas. Cavalos tem na vaquejada. Vaquejada é assim, por favor? Não, sem o i. Vaquejada, certo?
Agora com o CIN, a gente vai pegar o CIN e vai pegar o que a gente vai digitar e vai salvar na variável cavalos. E agora o que a gente faz? Como a gente vai descobrir a quantidade de ferraduras? Cada cavalo tem 4 patas, né? Na teoria é para ter. Se cada cavalo tem 4 patas, cada cavalo vai utilizar 4 ferraduras. Se a gente precisa multiplicar a quantidade de cavalos por 4. Então a gente vai pegar o Cout, Cout. A gente vai dizer que aqui é texto, ó, a quantidade de ferraduras é de, fora das aspas, menor, para a gente dizer que não é mais texto, e sim vai ser uma variável, ou poderia ser um texto também, mas a gente vai trabalhar, mas não faria sentido, né? Então a gente vai colocar cavalos vezes, símbolo de vezes é o asterisco, 4, ponto e vírgula. Basicamente o que ele vai fazer é criar a variável do tipo int, do tipo inteiro, que ela se chama cavalos. Com o Cout a gente vai escrever quantos cavalos tem na vaquejada. O CIN vai pegar esse valor que a gente vai digitar e vai salvar em cavalos, na variável cavalos. Vai pegar um outro Cout e vai escrever a quantidade de ferraduras é de. Em seguida vai escrever a quantidade de cavalos vezes 4. A gente vai executar ferraduras, ferreduras. Ok, tá certo, né? Tá certo, muito certo, Pedro, parabéns. Enfim, vamos para aqui, ó. Ele criou a variável, chegou no Cout, pediu para a gente digitar. A gente vai digitar, vamos dizer que vai ter 200 cavalos. O CIN vai pegar esse 200, vai salvar na variável cavalos. Em seguida, ele pega, digita a quantidade de ferraduras é de, e em seguida digita o valor 200, que é o que a gente digitou, vezes 4. No caso é a variável cavalos, vezes 4. Porque 200 ficou salvo na variável cavalos. Por isso isso. Por isso isso, né? Então vamos para a próxima questão já. 3. Faça um programa que calcula quanto cada pessoa irá pagar em uma conta de restaurante. O programa deve pedir o valor total de conta e quantas pessoas estão na mesa. Ou seja, é um programa bem simples. A gente vai precisar criar duas variáveis. Uma vai receber o valor da conta e outra vai receber a quantidade de pessoas, certo? Após isso, a gente vai ter que simplesmente dividir o valor da conta pela quantidade de pessoas. Então a gente faz aqui o nosso cabeçalho padrãozão. Agora vamos criar uma variável para dinheiro, para conta. Então a gente vai utilizar double, o tipo double por quê? Porque a conta pode dar quebrado, pode dar R$ 72,50, né? Então pode dar quebrado, a gente cria do tipo double. E por que pessoas não pode ser do tipo double? Simples, porque você não vai ter 3,5 pessoas, a não ser que você tenha cortado a pessoa na metade. Então a gente vai criar a quantidade de pessoas no tipo int, no tipo inteiro. A gente vai receber apenas 1, 2, 3, 4, tal. Então a gente vai ter que utilizar um Cout para pedir o valor da conta e também pedir o valor de pessoas, quantidade de pessoas. Digita o valor da conta. Bota um pouco de vírgula e a gente vai escrever o CIN para salvar o que a gente digitar na variável conta, ponto e vírgula. Cout, a gente vai pedir agora a quantidade de pessoas. Digita a quantidade de pessoas. Fecha com ponto e vírgula. Usa o CIN para receber o valor que a gente vai digitar e salvar na variável quantidade. Opa, ponto e vírgula para fechar. Agora no final a gente escreve um Cout que vai dizer cada pessoa vai pagar menor para dizer agora que não é mais texto e sim uma variável, por exemplo. E o que a gente tem que fazer é dividir o valor da conta pela quantidade de pessoas. Então, conta dividido, que é a barra, quantidade, ponto vírgula. Simples assim. A gente criou duas variáveis, uma chamada conta do tipo double e outra chamada quantidade do tipo inteiro. A gente pediu o valor da conta e com o CIN a gente salva o que a gente vai digitar na variável conta. E o Cout a gente pede a quantidade de pessoas
e com o CIN a gente pega o valor que a gente vai digitar e salva na variável quantidade. Após isso, o Cout vai expressar a frase. Por que a frase? Porque está entre aspas. Cada pessoa vai pagar e faz a divisão. Conta dividido pela quantidade. Está errado aqui, ó. Ia dar um erro, certo? E vai expressar o valor dessa divisão. A gente vai executar, conta, salva, né? Nosso código e vamos lá. Aqui, ó, já criou as duas variáveis. Nosso programa criou as duas variáveis. Chegou no Cout, pediu. O que a gente digitar aqui na frente vai ser o valor da conta. Vou botar um valor quebrado aqui. Deu 135,50 centavos a minha conta. O CIM vai pegar esse valor, ponta a vírgula, né, galera? Ele vai pegar esse valor e vai salvar na variável conta. Deu um Enter e pede a quantidade de pessoas. Quantidade de pessoas, vamos dizer que foi 5 pessoas, certo? Então ele usou o Cout para digitar esse valor, para digitar essa frase no caso, desculpa, digita a quantidade de pessoas e utiliza o CIN para pegar esse valor, que vai ser o número 5, e salvar na variável quantidade. A gente vai dar um Enter e basicamente ele pegou, expressou, cada pessoa vai pagar e expressou, fez a conta, pegou 135,5 e dividiu por 5. Certo? E botou aqui o resultado dessa divisão. Então, cada pessoa vai ter que pagar 27,1. Se a gente quisesse colocar no final reais, como não é mais variável, reais é um texto, então a gente ia colocar o menor, abre aspas para dizer que é texto, escreve reais, bota um ponto. A gente vai executar, vai fazer a mesma coisa, ó, vamos dizer 145. 145,99. Que tem que ter o 99. Digita a quantidade de pessoas, vamos dizer que foi 6 pessoas. E ó, ele coloca o valor e logo em seguida ele coloca o texto, que é reais, certo? Bem, agora vamos para a quarta questão já, que é o seguinte: o motorista deseja colocar no seu tanque X reais de gasolina. Escreva um algoritmo para ler o preço do litro da gasolina e o valor do pagamento. Exiba quantos litros ele conseguiu colocar no tanque. Ok, a gente vai iniciar fazendo nosso cabeçalho. E o que o programa tem que fazer? A gente tem que pedir dois valores. Que vai ser o valor do preço da gasolina, que não tem como a gente saber, né? E vai pedir... Opa, desculpa galera, eu tô soluçando. Desculpa. Enfim, a gente tem que pedir o valor do preço da gasolina. Porque o preço da gasolina pode sempre mudar, muda direto, todo dia de posto para posto muda, então você pede o valor do preço da gasolina e quanto ele vai pagar, e no final você vai dizer quantos litros deu, certo? Então a gente vai ter que criar duas variáveis, do tipo doble, porque a gente está falando de preço, então pode dar número quebrado, e uma vai ser o preço da gasolina, preço, aí a gente não pode dar espaço, porque senão meio que agora ficam duas variáveis separadas, tipo assim, ó. Preço, gasolina, fica separado, fica duas variáveis diferentes. Então, para não ficar junto, a gente coloca aqui esse símbolo. Bota o vírgula e vai ser o preço pago. Quantidade de dinheiro que ele pagou em gasolina. A gente tem que pedir esses valores, então a gente utiliza o Cout e pede para isso, digite o preço da gasolina. Ponto, vírgula, e utilizo o CIN para salvar esse preço da gasolina na variável preço gasolina. Ponto, vírgula. Pega o Cout e agora a gente vai pedir o preço pago. Digite o valor pago. Ponto, vírgula, ponto e vírgula aqui. E com o CIN a gente vai pegar o que a gente vai digitar e vai salvar na variável preço pago. Ponto, vírgula. Certo? E agora a gente quer dizer o quê? E quer dizer quantos litros de gasolina ele vai conseguir colocar. Para a gente fazer isso é simples. É só a gente pegar o preço que a gente vai pagar e dividir pelo preço da gasolina. Vamos supor que a gasolina esteja custando R$ 4,00 o litro e eu pague R$ 8,00. Quanto é que dá? 2.
8 dividido por 2, ou seja, o preço pago dividido pelo preço da gasolina. A gente só precisa colocar o Cout, botar aqui o abre aspas e coloca assim, você conseguiu, você botou de gasolina, aí vamos botar com menor menor para dizer que não é mais texto sim variável, e botar aqui preço pago, o valor, o preço pago dividido pelo preço gasolina, ou seja, o preço que a gente pagou dividido pelo preço da gasolina, coloca aqui um menor menor para dizer que era litros, para dizer que é litros, né? Ponto. Aqui no final, opa, ponto vírgula. E o que ele vai fazer? A gente cria duas variáveis, uma chamada preço da gasolina e outra chamada preço pago. Com o Cout a gente pede para digitar o valor do preço da gasolina e usando o CIN a gente pega o valor que a gente vai digitar e salva na variável preço gasolina. Pega outro Cout e pede para e a gente escreve usando esse Cout, digita o valor pago, para a gente digitar o valor pago. O que a gente digitar vai ser salvo na variável preço pago. Então depois a gente vai escrever, você botou de gasolina e vai escrever, aqui a gente separou o menor menor para dizer que não é mais texto invariável. A gente colocou que ia ser preço pago, o preço que a gente pagou, dividido pelo preço da gasolina. E em seguida a gente botou menor menor para dizer que agora era texto de novo. E botou litros. No caso, para especificar que o que a gente botou é litros. Então, bora botar aqui gasolina. Digito o preço da gasolina. 4, vou fazer um exemplo lá, 16. O valor que a gente vai pagar é 16, o preço da gasolina é 4, tem que dar quanto? 4 litros. Exatamente o que aconteceu. Ó, não expliquei da forma que aconteceu, mas aqui, ó, ele foi nesse Cout, a gente digitou, ele pegou o 4, o 100 pegou o 4 e salvou na variável preço de gasolina. Depois veio para o Cout e digitou isso aqui e mandou o CIN pegou o que a gente digitou mais uma vez e salvou no preço pago. Depois ele vem para o Cout, escreve isso aqui, você botou, depois escreve o valor de preço pago dividido pelo preço da gasolina e depois escreve a palavra litros. Basicamente é esse o nosso programa. Vamos para o número 5, última questão aqui da nossa lista. No 5 é faça um programa que receba 3 números. Calcule e mostre a multiplicação desses números. É fácil também. Basicamente, o mesmo exercício que a gente fez na anterior, mas a gente utilizava apenas dois números. Agora a diferença é que a gente usa 3, ou seja, a gente não vai utilizar mais apenas duas variáveis, e sim 3. Ok? Três variáveis que podem ser tipo int, double ou float. Vou utilizar double. E vamos colocar aqui, ó, número 1, número 2, número 3, ponto vírgula. Vamos escrever aqui com o Cout e vamos pedir para digitar o valor do primeiro número. O valor do número. Ponto vírgula. Vamos pegar o CIN para salvar esse valor que a gente vai digitar na variável número 1. Depois a gente vai pegar outro Cout e vai pedir para digitar o valor do outro número. O valor de outro número. CIN, a gente vai pegar o CIN e vai fazer ele pegar o valor que a gente vai digitar e salvar na variável número 2. Depois a gente pega mais uma vez o Cout e pede para digitar um último número. Digite um último número. Opa. Espero que esse vídeo seja mais rápido do que o anterior, porque eu falei no início que eu queria que fosse mais rápido. Não sei, eu posso estar estendendo ainda mais, né? E vamos pegar, a gente pediu o valor do último número e vamos pegar esse número utilizando o CIN e salvar na biblioteca não, né? Na variável número 3. Agora a gente vai pegar o Cout e vai dizer o que? A gente vai utilizar esse Cout para fazer a multiplicação. Então a gente vai botar aqui a sua multiplicação é igual a dois pontos menor menor para dizer que agora não é mais texto e sim variável e vamos multiplicar os três números. Número 1 vezes número 2 vezes número
3. Só isso, ponto e vírgula. Quem viu a, o vídeo anterior viu que tinha um que era para fazer de 2. O que não tinha era esse número 3. Então a gente tirava esse outro cout aqui, ó, esse último cout, tirava essa variável e tirava essa aqui. Então só tinha ia até a parte do 2. Não chegava no 3, mas aqui é apenas isso. A gente vai escrever, vai pedir que as 3 variáveis, pedir o valor para as 3. Depois, com cout, a gente vai escrever isso aqui. E com cout a gente vai escrever o valor da multiplicação. Multiplicação 2.0. Olha. Opa, deu um erro. Que eu escrevi inclui com I maiúsculo. Certo? Já corrigimos todos os nossos erros, porque era só aquele erro ali. O que aconteceu? A gente criou os 3 variáveis do tipo double. E o cout está pedindo o valor do primeiro número. Ele vai digitar que o primeiro número vale 13. O sem vai pegar esse valor 13 e vai salvar na variável número 1. Pediu, chegou o cout e pediu outro número. Vamos escrever 3. Certo? E o sem vai pegar esse 3 e vai salvar na variável número 2. Chegou no cout, pediu um último número. A gente vai digitar um 2. E ele vai pegar o 100, vai pegar esse 2 e vai salvar na variável número 3. Quando eu der Enter, ele vai vir diretamente para esse último cout, que vai exibir a frase a sua multiplicação é igual a, e depois exibir o valor da multiplicação. Número 1 vezes número 2 vezes número 3. Número 1 que vale 13, número 2 que vale 3, número 3 que vale 2. Então ele vai exibir o valor da multiplicação, 13 vezes 3 vezes 2, que é igual a 78. Basicamente, esse foi o nosso vídeo de hoje, mais um vídeo. Espero que tenham aproveitado bastante. Bem, hoje à noite eu não vou fazer mais um vídeo, amanhã a gente continua, gravo mais um, termina a lista 1.2 e fique com Deus e até um próximo vídeo. Valeu, galera!